Senhoras e senhores, teremos agora o nosso próximo painel, a expansão internacional do agronegócio brasileiro. A gente não para por aqui, não. Queremos ganhar o mundo. Como moderador, convido ao palco o Thiago Duarte, que é sócio do BTG Pactual, e os convidados dele, que vão participar desse painel, são Ricardo Faria, chairman da Granja Faria, e Wesley Batista, conselheiro e acionista da JBS e Pilgrim's Pride. Sejam todos bem-vindos. Bom, vamos lá, dando continuidade ao nosso Agrofórum, com o Wesley Batista, conselheiro e acionista da JBS e da Pilgrims, e o Ricardo Faria, chairman da Granja Faria e da Insolo. Antes de eu começar as perguntas, eu ia falar que, para contextualizar um pouco esse nosso papo, falando da expansão internacional do agro, eu acho que a gente está aqui com empresas ou representantes de duas empresas que ainda aqui em estágios diferentes, de maturação e crescimento, eu acho que são dois embaixadores do nosso agro, que exportam os produtos e demonstram o pioneirismo, o empreendedorismo e a nossa capacidade de competir globalmente de uma forma que tem nos deixado com tanto orgulho. O Wesley liderou e lidera uma empresa que cresceu desde 2007, 22% ao ano. Eu consegui um processo de internacionalização que eu acho que nenhuma empresa do setor foi capaz de fazer. E no ano passado, Ricardo, num painel como esse no Agrofórum, e quem estava pela JBS era o Gilberto Tomazoni, eu fiz uma referência que eu enxergava a Granja Faria era a JBS há 15 ou 20 anos atrás, no setor de ovos. E eu reitero aqui essa minha aposta, dada o crescimento fantástico, etc. Eu dividi o nosso bate-papo em alguns subtópicos, então eu vou começar um por um. E o primeiro que eu queria falar é sobre acesso a mercados. Eu acho que o Brasil esse ano, a gente fez essa conta outro dia, o Brasil esse ano abriu um novo mercado para produtos agropecuários a cada 4 dias em média. E não é só esse ano, acho que nos últimos anos foram uma série de novos mercados que foram abertos para ovos, para carnes e para vários outros produtos agropecuários. E aí eu queria que vocês discorressem, eu acho que isso aí está na essência dessa história de crescimento de ambas as empresas do setor. Eu queria que vocês discorressem um pouco das qualificações do agro brasileiro e das suas respectivas empresas que permitiram, que vem permitindo esse acesso cada vez mais relevante. E obrigado mais uma vez pela presença de ambos. Manda aí. Bom, primeiro, Thiago, obrigado. Parabenizar aqui o BTG, que vem se superando ano após ano nesse evento, um evento extremamente qualificado. Parabenizar aqui o Wesley. Wesley, a empresa de vocês sempre foi, para nós, um motivo de grande inspiração. A gente está junto há 15 anos como parceiros, fornecedores, a gente está dentro da cadeia da JBS. E, de fato, a internacionalização, a gente vinha olhando há bastante tempo como uma estratégia. A nossa estratégia acabou de fazer um negócio na Espanha. Ficou uma empresa ao lado da Granja Faria, a Revo, que é a nossa empresa na Espanha, ela ficou ao lado da Granja Faria. E é uma das maneiras às quais a gente entende que é possível levar aquilo de bom que a gente tem aqui no Brasil, que a gente sabe fazer. Imagina, Thiago, competir nesse mercado, que além da competição a gente ainda tem câmbio, a gente tem ainda a questão política, a gente tem de vez em quando momentos de inflação, em mercados mais estáveis. Então, parece que a gente está andando em pistas mais largas, em pistas mais suaves. Mas sem deixar de trazer a fortaleza que é o nosso agronegócio, em especial, antecipando um pouco a questão sanitária. A questão sanitária brasileira é uma questão
vamos pegar o que aflige e assusta e assombra mercados importantes, que é essa famosa gripe aviária. No Brasil, não estou dizendo que a gente está livre disso, pelo contrário, a gente amanhã ou depois pode vir a acontecer aqui, mas ela vem rondando toda a região, inclusive no Brasil em aves silvestres, mas a fortaleza sanitária que o Brasil, através das maravilhosas empresas que aqui temos, construiu, não tenho dúvida que é a grande fortaleza da agroindústria brasileira. Então, do nosso lado, acho que a gente está muito bem preparado, a base da pirâmide aqui está sólida, tem bastante oportunidade que eu acho que nós vamos ter tempo de discorrer aqui, mas eu acredito muito na fortaleza do agronegócio brasileiro. Bom, primeiro, Thiago, obrigado aí, um prazer estar aqui, uma honra, André, obrigado pelo convite, o Salute, o Farcu, obrigado por ter me convidado e parabéns pelo evento, lindo, sem dúvida nenhuma, super propício, né? Eu acho que quando a gente olha o que o agro brasileiro tem feito aí ao longo dos últimos anos, especialmente nos últimos 10 anos, é um negócio sensacional. A gente que anda pelo interior do Brasil, eu tenho dito que o Brasil tem se surpreendido com as taxas de crescimento, que a gente tem feito revisões, né? Porque você olhando daqui da perspectiva de São Paulo, muitas vezes você não vê o que está acontecendo no interior desse país, e é graças ao agro. É impressionante a gente que tem fábrica esparramada pelo interior do Brasil, ver como o agro está transformando esse país. Especificamente, Thiago, com relação à abertura de novos mercados, assim, e impacta todo o agronegócio brasileiro, eu acho que o Brasil tem a faca e o queijo na mão. Como vários governadores falaram aqui, sim, você tem pouco lugar no mundo que tem condição de aumentar a produção na magnitude que o Brasil tem para suprir uma demanda crescente. No mundo inteiro, a população vai atingir 10 bilhões de pessoas em 2050 e o consumo cresce. Você tem uma China, no nosso setor, é inacreditável. Olha, o Brasil, quando eu comecei nesse negócio, na década de 90, o mercado que o Brasil exportava era a Europa. O Brasil exportava 300 mil toneladas por ano para a Europa. Só a JBS vai exportar quase 1 milhão de toneladas para a China esse ano. A Europa inteira era 300 mil toneladas. Só a JBS está fazendo 70, 80 mil toneladas de produto para a China todo ano. Por quê? Porque a demanda cresceu, a demanda está lá. Não é que a China deixou de produzir carne bovina ou coisa que o valha. Então, assim, o Brasil tem a faca e o queijo na mão. Por óbvio, tem que manter uma boa diplomacia, de relação. O Brasil tem que se relacionar com o mundo do ponto de vista comercial. É como fazer negócio. O Brasil não tem que tomar parte, o Brasil tem que ter uma ótima relação comercial com as duas maiores economias do mundo e com todos os outros países ao redor. Então, assim, o Brasil está abrindo mercado, mas está abrindo porque a demanda está lá. Se a demanda não estivesse lá, logicamente não estaria tendo essa facilidade de abrir mercado. E isso é chave, porque o Brasil vai continuar. Olha, para vocês terem uma ideia, a capacidade de aumento da produção brasileira. Os Estados Unidos tem 100 milhões de cabeça de gado, o rebanho total. Menos de 100, eu estou arredondando aqui para ficar fácil a conta. O Brasil tem 200 milhões de cabeça de gado. Os Estados Unidos produz 2 milhões de toneladas de carne a mais do que o Brasil. Então, você vê por quê e o quão o Brasil tem condição de aumentar. Isso vem de tecnologia, isso vem de investimento genético, isso vem nutrição. Então, o Brasil, isso eu estou dando um exemplo no nosso setor. Mas em todos os negócios, a quantidade de área degradada que o Brasil tem, que tem como aumentar a produção, é muito grande. Então, super importante a gente
está focado em abrir mais mercado e aproveitar essa demanda crescente que o Brasil tem condição de suprir. E nesse tema de acesso a mercado, acho que os últimos 10 anos, o que o Wesley falou agora, né? A China aconteceu como importadora, né? Se olhar até 2010, a China era uma exportadora líquida de carne bovina. Hoje ela importa quase 1/3 de tudo que o mundo importa de carne bovina. Aí a pergunta que eu faço para ambos, cada um na sua cadeia, né? Pós-China, né? Quais são os mercados que vocês vislumbram como mercados-chave que o Brasil deveria trabalhar melhor ou que tem uma perspectiva de crescimento de consumo de proteína relevante? Fala-se muito do Sudeste Asiático, a gente fala da África, o Oriente Médio, acho que volta a crescer, tem crescimento populacional acontecendo. Então, quer dizer, o pós-China, né, qual que é o grande mercado potencial? Em especial para o frango, a Índia também, né, o consumo da Índia sai de 2 quilos per capita para 7 em menos de 6 anos. Agora, 5 quilos per capita em 1 bilhão e 600 mil pessoas é super relevante. Mas o ponto é que as pessoas vão ficando cada vez mais com uma necessidade de hábitos alimentares mais sofisticados. E aí, o grande ponto, além do pós-China, é a própria China continuar tendo aumentos relevantes de consumo. Então, o frango brasileiro, a carne, os ovos, eu vejo a perspectiva de exportação muito maior. Quando a gente começou nesse negócio, Wesley, em anos 2000, o grande mercado, de fato, era a Comunidade Europeia, né? Todo mundo montava as fábricas lá para a Comunidade Europeia. Hoje, não faz nenhuma diferença. Então, do nosso lado, a gente entende que a avicultura, a produção de proteínas brasileira continua a mais competitiva. Não, só complementando, acho que o Ricardo já falou, eu acho que tem oportunidade de crescimento em vários mercados. Sudeste Asiático, sem dúvida nenhuma, né? Você tem países com grande número populacional, Indonésia e assim por diante. A própria China, assim, a China vai continuar crescendo demanda por comida. Você tem a Índia, né, com limitação em algum produto ou não, por questão cultural, mas assim, Índia, China, Sudeste Asiático, Oriente Médio, tem muito lugar. Assim, eu estou confiante que nós que estamos no agronegócio, que produzimos de grão a proteína, tudo, podemos continuar, sabe, otimista e investindo no nosso negócio para aumentar a produção, porque comida não vai parar de crescer a demanda. As pessoas, hoje nós vivemos em outro mundo, né? O acesso, né, a informação, a tudo, é diferente do que era há 20 anos atrás. Então, assim, demanda por comida saudável, comida, sabe, as pessoas vão continuar aumentando a demanda. Deixa eu trazer um outro tema, né? A gente está falando, o nosso tópico aqui é expansão internacional do agro, e com o Wesley eu aprendi um termo, que foi a primeira empresa que eu acho que de fato se internacionalizou no agronegócio, né, de forma plena. E, então, eu acho que um tema super legal da gente explorar, e obviamente o Ricardo está num processo incipiente, não na granja, mas no grupo, né, de internacionalização, de fincar o pé em outros mercados e produzir em outros mercados, não apenas exportar a partir do Brasil, mas explorar um pouco quais foram, começando pelo Wesley talvez, quais foram os desafios, até do ponto de vista cultural, né, de você ensinar os outros a fazer e aprender com os outros, e aquilo que a JBS acho que faz tão bem. Eu acho que super legal você poder contar um pouco. Você já me contou, e acho legal contar para todos, e o Ricardo falar um pouco de como é que está sendo esses primeiros movimentos de real internacionalização do negócio. Ô, Thiago, engraçado. Assim, eu tive a felicidade, né, de, logo quando nós começamos, né, a expandir fora do Brasil, eu tive a felicidade de liderar esses negócios fora. E é um negócio curioso, você sabe que eu falo, e
e incentivo todo empreendedor brasileiro. Se nós demos conta de nos sobressair aqui nos nossos negócios, não tem medo, pode ir lá que é mais fácil. Não é mais difícil. Eu falo, pô, você ser bem sucedido aqui é você sentar numa canoa e remar contra o rio. Você vai para os Estados Unidos, é você sentar na canoa e remar a favor do rio. Você desce com ele, sabe? Ele vai junto. Assim, nós temos uma questão complicada, tributária, sabe, trabalhista. Não é fácil, né? Nós temos uma mobilidade, uma agilidade em nos adaptar, que você vai lá para fora, é mais fácil. A realidade é essa. Não é que nós adoramos tudo que nós temos aqui, mas fazer negócio em países como América do Norte, como outros lugares, Europa, Austrália, não tenha medo. Eu vou te falar uma coisa, muita gente me pergunta esse negócio de diferença cultural. Eu tenho uma teoria que gente é gente em qualquer lugar do mundo. O que motiva brasileiro, motiva americano, e o que desmotiva é a mesma coisa. Sabe, você tem que provar, você tem que trabalhar. Eu falo sempre, quem tem vontade só é pouco, né? Você tem que ter mais do que vontade. Vontade todo mundo tem. Vontade de crescer, fazer as coisas acontecer, está cheio. Não tem um que não tem. Mas os que têm mais do que vontade é que se destacam. Então, assim, nós nunca tivemos dificuldade. Você sabe que muita gente me pergunta, fala, pô, esse negócio cultural, como é que é lidar com o americano, como é que é lidar com o australiano, o inglês? Cara, sabe que não... Olha, eu cheguei nos Estados Unidos sem falar uma palavra de inglês, para tocar um negócio que era bem maior do que o nosso, um negócio que perdia dinheiro. E, no fundo, mesmo sem falar inglês, eu buscava ali a essência, entendeu? É igual no negócio do BTG. Você pode ir em qualquer lugar do mundo e você vai lá, você vai olhar os caras que é do ramo, que é barriga no balcão, entendeu? Que não é poeta, que não é, sabe, só tem conversa bonita e não pega, não põe a mão para valer mesmo, em qualquer lugar do mundo. Então eu cheguei lá sem falar uma palavra de inglês, eu olhava e falava, pô, eu vou buscar aqueles caras raiz, aqueles caras que... E olha, acertei, os caras que estão lá são os mesmos que, felizmente, eu escolhi lá em 2007, que tocam o negócio. Então, assim, eu não acredito nesse negócio de diferença cultural, que, logicamente, nós temos diferentes hábitos, né? Como a gente... como se veste, né, a comida, a tradição, isso tudo nós temos diferença, mas o que motiva e o que desmotiva é igual em qualquer lugar do mundo. Então, assim, nós nunca tivemos dificuldade para operar fora. A única dificuldade que nós tivemos foi quando nós não achamos o cara certo para liderar. O dia que nós achamos o cara certo, em todos os países funcionou super bem. Do nosso lado, a gente está engatinhando ainda. Diferente dos Estados Unidos, a gente foi para a Espanha, e então, antes de ir para lá, a gente fez aquele curso de espanhol com o André. Então, o nosso português lá está sendo super bem entendido, mas o engraçado é que não é que a operação nossa lá tem 600 colaboradores. Não é que a gente levou 300 pessoas, nós levamos 4. E a maneira de fazer é a nossa maneira, obviamente. E eu concordo com o termo que tu usaste. Existem hábitos diferentes. Agora, fazer a coisa bem feita, fazer a coisa com dedicação, incentivar remunerações variáveis. Essa história de que o pessoal da Europa não gosta de remuneração variável, não é verdade, né? De dinheiro todo mundo gosta. Então, em que pese que é muito inicial ainda, mas a imagem, a leitura que a gente tem é que não vamos ter nenhum tipo de contratempo, não vai ser mais difícil tocar uma operação lá do que tocar uma operação no Rio Grande do Sul, por exemplo. Muito bom. O outro tópico que eu queria trazer, os próprios governadores falaram há pouco, né, eu chamo de desmistificar o agro brasileiro, né, que uma outra forma de dizer é como nós precisamos melhorar a nossa capacidade de nos vender, né? O país é
frequentemente, né, vítima até de desinformação, né, quando a gente fala do agro, quando a gente fala de questões ambientais, né, e aí eu queria ajuda de ambos, né, para fazer essa promoção, né. Eu tenho convicção, sem perguntar para vocês, que isso é um grande pushback que vocês sofrem ao fazer negócio lá fora, e qual que é a estratégia de marketing que vocês usam e as empresas usam e que a gente deveria usar com mais frequência para falar da sustentabilidade e da eficiência do agro brasileiro. Tiago, eu acho que foi o presidente Santiago que falou, né, de nós falar, né, enaltecer as coisas boas que nós temos, né, aqui no Paraguai, na região. E eu começo eu acho que cada um de nós, e nós empreendedores, empresários, eu tenho usado um termo que temos que parar de torcer para o touro, nós temos que torcer para o toureiro. Né? Então, assim, muitas vezes, nós nos autoflagelamos em praça pública. Eu ouvi de um americano, eu contratei um cara, André, que ele era o head do Serviço Veterinário Americano, do USDA. Ele era o cara mais top lá, ele se aposentou, eu contratei ele chama Almanza. E ele conhece a indústria nossa no mundo inteiro. Ele falou, Wesley, logo que eu contratei ele falou, Wesley, vocês têm um negócio que é inacreditável. Eu conheço a indústria frigorífica, não só de boi, de frango, de porco, eu conheço da Ásia aos Estados Unidos, às Américas, tudo. Vocês têm uma das indústrias mais sofisticadas do mundo, de qualidade de ativos, de procedimentos operacionais, de cuidado, de tudo, food safety, tudo. Mas é impressionante como vocês baixam e não se mostram o que vocês têm. É um negócio impressionante. Como pode isso? Eu falei, pô, na época era a ministra Tereza Cristina, eu falei, pô, ministra, atende esse cara, porque não é possível que nós não conseguimos. Isso acontece na questão ambiental. Você vê, pô, nós temos a maior matriz energética, limpa, né, energética do planeta. Né? Nós temos problema? Temos, mas fica só olhando o problema. Olha, a JBS, nós monitoramos por satélite uma área de mais de 60 milhões de hectares. Nós mesmos não fazemos isso em lugar nenhum do mundo. Na Austrália não tem isso, nos Estados Unidos não tem isso, tem lugar nenhum do mundo. Aqui nós monitoramos em tempo real. Agora, você tem problema? Tem, mas fica, sabe, o problema. Dito isso, a resposta eu acho que isso não é uma solução única. Logicamente, começa por uma linha de país, né, liderada pelo país. E a sociedade brasileira, nós empresários, temos que mostrar o que nós estamos fazendo, e não ficar o tempo inteiro, né, que é recorde disso, é recorde de queimada, é recorde de desmatamento. Você olha, você fala, pô, não é assim, o produtor brasileiro é um produtor sério. É um produtor sério. Você tem uma minoria de gente que fez coisa errada, mas ele não pode contaminar. Olha, não tem no mercado seus aqui do BTG. O Brasil tem cada coisa. Olha, a gente lida Estados Unidos, no México, no Canadá, em tudo, não tem nenhum lugar que tem um sistema financeiro tão sofisticado como o Brasil. Pelo amor de Deus, lá nos Estados Unidos nós ainda estamos mandando cheque pelo correio, sabe? E o Brasil, engraçado, a gente não vê. Sistema eleitoral, né? Exemplo, estou saindo fora aqui, é sistema eleitoral, é sistema financeiro, o agronegócio brasileiro, nós somos muito bom. A verdade é a seguinte, nós somos muito bons. Nós temos problema? Temos que corrigir, mas não podemos deixar as exceções contaminarem esse país. Eu vou só para terminar, Ricardo, desculpa, eu estou tomando muito tempo. Manda ver. E mais, o brasileiro, desculpa a palavra aqui, gente, o brasileiro é foda. Não teve uma pessoa que nós levamos desse país para qualquer outro país que não se deu bem, que não foi lá e que mandou bem. Não teve um, hein? Eu não trouxe um de volta.
de volta. Tudo promoção, tudo promovendo, tudo se destacando, porque trabalha pra caramba. São bons de serviço, são pegador, são humilde, gente simples, gente do bem, gente séria, honesta, correta. Então, assim, pô, nós temos só coisa boa. Eu vou usar a frase que a ex-ministra Isabela Teixeira usou na semana passada, que é que nós temos que parar de falar mal de nós mesmos. Então, acho que o maior detrator da grande fortaleza brasileira é a gente, né? A nossa imprensa, né? Muitos empresários, alguns órgãos governamentais. Então, acho que isso tem que ter uma consciência própria de mudar um pouco a percepção. E o papel nosso aqui, Tiago, por que eu deixo de estar em alguma filial e venho aqui de frente de um monte de investidores qualificados falar? É para a gente dizer que o Brasil é o único país que tem, no Sul, 20% das áreas como reserva ambiental, no Centro-Oeste, 35% de reserva ambiental, na Amazônia, 80% de reserva ambiental. O Brasil é o único produtor relevante que tem 89% da sua energia elétrica sob fonte renovável, seja eólica, solar ou hidráulica. O Brasil é o único país que o dejeto orgânico que todos os animais nossos produzem são extremamente bem-vindos num sistema de economia circular, que o dejeto orgânico aduba a terra, que vira o milho e a soja, que o animal consome, que vira a proteína, sobra o dejeto orgânico, que aduba a terra, ou seja, não tem outro país no mundo, justamente pela nossa questão de ser um clima tropical, que consegue fazer 100% desse aproveitamento integrado. O Brasil é o único país do mundo que não tem que vacinar para 10% do que o mundo inteiro vacina. A quantidade de antibiótico que tem em outros mercados é muito maior que o nosso. E ainda assim, a gente sabe que tem enormes oportunidades. Mas, na minha visão, a manchete é que o nosso agronegócio deveria está muito mais bem avaliado por todas essas características de sustentabilidade do que está. E quem pode mudar o jogo somos nós. Eu acho que se a gente for depender do europeu para fazer defesa do agronegócio brasileiro, isso é uma maluquice. Imagina que a gente tem empresa na Europa que, para não fazer nada, a gente recebe um cheque lá no final do ano de 2 milhões de euros. Né? E aqui a gente, ou seja, é uma agricultura sustentável sem subsídio. Então, vejo que esse jogo tem que começar a ser modificado pela nossa participação institucional em todos os processos. E só para depois não ser acusado de chapa branca, vamos falar de uma coisa que a gente se acostumou também a chamar de custo Brasil, né? Então, enaltecendo todos os méritos e as qualidades como vocês fizeram, né? A gente fala muito de custo logístico, né, para escoar a produção. O Ricardo na Insolo certamente vivencia isso bastante, mas também tem outros vários custos, né, seja de qualificação de mão de obra, questões tributárias, burocracia. E aí, então, convido-os para falar um pouquinho do tamanho da oportunidade, ou do tamanho da prioridade que devia ser dada e quais que vocês entendem que são os maiores elementos detratores dessa eficiência. Sem dúvida nenhuma, Tiago, isso é assim, um desafio que nós temos no Brasil, por outro lado, uma oportunidade, né? Todo lugar que você tem um desafio, você tem uma oportunidade. Sim, eu quando saí do Brasil e que nós passamos a ter operações relevantes fora do Brasil, eu achava que eu entendia o que era esse negócio de custo Brasil. O nego falava, tal, eu falava, pô, eu acho que eu manjo desse assunto aí. O que é o custo Brasil? Depois que eu fui para lá, aí eu realmente falei, não, agora eu sei o que é custo Brasil. Sim, nós temos algumas áreas que, assim, que é uma complexidade que traz
um custo monstruoso, né? Então, você vai, tributário, pelo amor de Deus, é assim, o termo que se usa, nós temos um manicômio tributário. E porque o manicômio tributário vem com um problema sério de insegurança, né, de judicialização entre estados, né? Você tem um benefício fiscal no estado, o outro estado não aceita, glosa o crédito de imposto daqui para lá e vai para a justiça, é uma loucura. Eu cheguei nos Estados Unidos, nossa operação lá, hoje nos Estados Unidos, nós temos 70 mil funcionários. Nós temos, o governador Rafael, operamos em 27 estados americanos, né, Marcela? Em 27 estados americanos. Temos 70, 80 fábricas. Eu estou dizendo esses números para você entender, assim, onde você tem fábrica, você tem gente, você tem questão ambiental, você tem problema de toda a natureza, né? Fábrica processando animal, ou frango, ou suíno, ou bovino, tal. Então, é isso. O nosso departamento tributário lá, que faz imposto de propriedade, imposto de venda e imposto de renda, federal, estadual, tudo. Tem 18 pessoas. Para tudo. Mas é para a empresa inteira, tá? Para tudo e para todos os tributos. Aqui, nós temos 300 pessoas. E o problema não é só ter as 300, é que as 300 vêm de toda hora é uma ação, você está debatendo uma ação ou no órgão estadual, ou no administrativo, ou no CARF. É um negócio de maluco. Então, tem essa questão tributária. Vamos ver a reforma tributária. Eu acho que era um tema para ser endereçado de décadas no país. Eu acho que, se endereçar, bem endereçado, é um grande avanço. Nós temos a questão trabalhista, que é uma loucura. Nós não temos, aí eu vou comparar também, nosso departamento jurídico nos Estados Unidos tem 10 advogados, 10 pessoas, 10. Um cômodo pequeno, uma área do escritório pequeno tem 10. Não tem uma ação trabalhista. Primeiro, não existe justiça trabalhista nos Estados Unidos. Então, não tem uma ação trabalhista. Aqui, pelo amor de Deus, é uma indústria, porque não tem consequência, né? Que foi uma pena ter voltado, né, ter retroagido, que teria sucumbência, né? Porque hoje aqui, assim, uma ação trabalhista, o pior é você não perder nada, né? Você move uma ação trabalhista, qual é o pior que pode acontecer? Não, eu não perder nada. Então, assim, você tem duas áreas de muita complexidade no Brasil, trabalhista e tributário. Aí, tirando isso, você tem as coisas que rodam cada setor, né, especificamente, a burocracia para nós de um certificado sanitário do Ministério da Agricultura, que é mais difícil, mas o grosso você está na questão tributária e na questão trabalhista. E aí, eu falei, né, lá nos Estados Unidos tem 10 advogados, aqui só no escritório nosso, aqui só na sede tem 200. Fora um advogado em cada lugar, né? Porque você imagina, tem que mandar um advogado numa ação trabalhista e tal. Então, assim, é uma confusão. Eu nunca vi um bloqueio judicial nos Estados Unidos, uma trabalhista que cai da sua conta lá, você acorda de manhã e fala, não, a conta está bloqueada. Não tem. Né? Então, essas coisas são complexas. E para contribuir, né, fora o manicômio tributário e a injustiça trabalhista, o Brasil joga mais de 3%, André, da carne fora por condena. Mais de 3% da carne processada no Brasil, porque um determinado inspetor achou isso, achou aquilo, joga toda essa linha aqui fora e tal. O que não acontece enquanto esse número nos Estados Unidos é 0,1%, 0,2%. O Brasil, a inspeção federal nossa, ela se dá com 40, 50 pessoas dentro de um frigorífico. E no mundo inteiro isso funciona por autocontrole, ou seja, a empresa tem o dever
de declarar aquilo que ela está produzindo, e óbvio que no momento adequado qualquer ente federal pode ir lá e inspecionar para ver se aquilo ali funciona ou não. Isso gera uma ineficiência, uma burocracia dentro do processo muito relevante. Então eu vejo que essa questão do autocontrole, que é uma pauta que já foi aprovada no Congresso, já foi feita, decretada pelo presidente da República, precisa ser de fato implementada e ser vencida a devida burocracia. E um terceiro ponto que eu queria destacar é que, por conta dessa quantidade inimaginável de benefícios sociais que o Brasil está tendo, a gente está na beira de um apagão de mão de obra. Essa mão de obra, não estou falando essa mão de obra aqui mais qualificada, mas a mão de obra mais simples, ou seja, coletar um ovo, pendurar um frango, fazer reposição numa gôndola de um supermercado. Essa mão de obra mais simples que a gente tem, a gente está à beira de um apagão, dado a quantidade de Vale Bolsa Família, Vale Gás, Vale Filho, Vale Leite, Vale não sei o quê. E para contratar hoje no interior, eu queria a tua opinião um pouco em relação a isso aí, porque é grave. Ricardo, nós temos fábrica hoje que só não aumenta porque não tem gente. Não tem. Diamantino, no Mato Grosso. Quantas pessoas hoje faltaria na JBS? Diamantino, no Mato Grosso. A planta abate 2.000 cabeças de bovino por dia. Ela tem capacidade para bater 4. Eu queria levar ela para 3, mas não tem. Não tem gente. E aí você fala, vou buscar fora, vou buscar no Norte, no Nordeste e outras regiões. Não tem moradia. Então, simplesmente é o seguinte, agora nós estamos com o governo do Estado, com a Prefeitura, trabalhando para, se resolver o problema de moradia, você poder trazer gente. Dourados, no Mato Grosso do Sul, nós estamos fazendo um investimento gigantesco. Não tem gente, hoje abate 6, 7 mil suínos, está pronta para abater 10 mil suínos, não tem gente para rodar a fábrica. O apagão de mão de obra hoje eu acho que é um ponto a ser endereçado setorialmente. Em alguns lugares, eu não estou generalizando aqui, que é o Brasil inteiro, mas você tem polos no Brasil que não tem. Colocar mais uma pelo tempo, porque a gente fala do agro, dos produtos primários, das commodities, mas acho que ambas as empresas elas vão além, de transformação, seja da proteína em produto de valor agregado, produto de marca, produto que vende conveniência, que segrega por preço, por posição de marca, por posicionamento de produto. E aí eu queria ouvir um pouco de ambos, o que vocês entendem como sendo grandes tendências, olhando um pouquinho mais para o consumidor e um pouquinho menos para o elo de cima da cadeia, o que vocês entendem como sendo grandes tendências de consumo, se algo diferente do que a gente viu nos últimos 10, 20 anos, ou se mais do mesmo, se é simplesmente uma questão de sofisticação do consumidor, incremento da renda, seria interessante. Para mim esse ponto ele é bem simples, Tiago, é assim, conveniência, para e olha dentro das nossas casas, famílias, quando a gente olha uma geração para trás nossa, e quando a gente olha hoje e os nossos filhos, acabou, você tem que oferecer produto de qualidade, com uma excelente experiência, mas tem que ser conveniente. Essas gerações que estão vindo para frente não vão ficar lá com o fogão ligado, lá cozinhando e tal. Então, assim, tem que investir em produto que você agrega valor e que você oferece uma experiência de qualidade, mas com praticidade e conveniência. Para mim, o nome do jogo é praticidade e conveniência. Em todos os negócios, porque eu não vejo meus filhos, eu estou falando só de uma geração para frente da minha, quanto mais meus netos. Eu não vejo meus filhos como eu vi a minha esposa, como eu vi a minha mãe, o produto que era oferecido para elas como consumidoras, para eles, nessas próximas gerações. E quando a gente fala de gerações, nós estamos falando aí, 20 anos, é rápido. 20, 30 anos já é eles que vão estar, Então, para mim, o nome do jogo é conveniência e praticidade. Do
meu lado, eu queria fazer, primeiro, uma observação em relação a solo, no que se refere ao grão. Eu não tenho dúvida de que a transformação do grão no Brasil é muito relevante, em especial, o nosso grande vetor de crescimento na transição energética é o biocombustível. Quando analiso o agronegócio brasileiro há 15, 20 anos, milho e soja era algo produzido para a galinha comer, para o porco comer, para o boi comer. Hoje, milho e soja significa substituição de petróleo e significa combustível no carro, na casa das pessoas. E no ovo, analisando a cadeia do ovo há 15 anos, o ovo era, no mundo, um produto consumido por classes menos favorecidas. E a grande transformação que se deu nisso é que, ao longo do tempo, as pessoas decidiram ficar mais saudáveis, decidiram viver mais, e ele se transforma, ao longo desse tempo todo, num produto para todas as classes. E a hora que ele começa a atingir as classes mais favorecidas, as pessoas acabam, pô, legal, eu quero comer ovo, mas eu quero que a galinha ande, que a galinha seja feliz, que a galinha brinque, né? Então, o camarada mais velho quer que o ovo tenha o ômega 3, o cara da academia quer que tenha selênio, o outro quer comer um ovo grande, o outro um médio, o outro um pequeno. Então, o ovo acaba acaba virando uma categoria, e, nesse sentido, nós temos que estar na vanguarda, oferecendo sempre o que o consumidor de todas as classes tem lá para gastar cada centavo dentro do supermercado. Muito bom. Bom, estamos na pinta do horário aqui. Wesley, muitíssimo obrigado. Bom ouvi-lo e vê-lo novamente. Ricardo, também muitíssimo obrigado aí pela super colocações e super contribuição. Então, só avisando, o nosso próximo painel vai ser o cenário macroeconômico global, com o André Esteves, chairman e sócio sênior do BTG, e a moderação vai ser da Stephanie Birman, sócia do BTG Pactual. Obrigado a todos. Obrigado.